recording. Beleza, acho que foi. Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai continuar então hoje de onde a gente parou na última aula. Peraí, não é isso. A gente estava falando sobre intervalos de confiança, né? E a gente falou sobre o caso onde o intervalo era para média, onde o sigma 2, que é a variância, era conhecida. A gente falou sobre média, também no caso em que o sigma 2 era desconhecida, através da distribuição de t de student, né? E a gente fez o intervalo usando o R, né? Aí eu queria mostrar para vocês como é que faz usando a tabela, né? Porque na prova o que vocês vão ter vai ser a tabela, tá? Então, deixa eu ir descendo aqui para... Deixa eu ter que... Como tem tanto slide, fica um pouquinho difícil de descer direto para o caso que a gente quer. Esse aqui, tá? Então, a gente é chegado na seguinte expressão para o intervalo de confiança, né? Vou botar aqui, né? Caso 2. Só para a gente relembrar. A gente tinha um IC para μ, onde o μ é o valor esperado de x, né? Com o sigma 2, que é a variância de x, né? Conhecido, com o sigma 2 conhecido. E aí, bom, a expressão era a que estava no slide, né? A gente vinha denotando assim: IC para μ, com nível de confiança gama. A expressão era x barra menos, aí aqui entra o contínuo da t, né? Ele é associado a 1 mais gama sobre 2, sigma não, S sobre raiz de n. E aqui do outro lado, x barra é a mesma coisa, só que ao invés de ser x barra menos, é x barra mais. Então aqui dá 1 mais gama sobre 2, S sobre raiz de n. Certo? Bom, então essa era a expressão. Aí aqui, ó, a gente precisava calcular esse contínuo aí, né? Então, como é que a gente fazia? A gente tem aqui o desenho da t de student, né? E aqui, onde aqui é uma t com quantos graus de liberdade? n-1, né? Tá? E aí a gente queria acumular à esquerda 1 mais gama sobre 2 de probabilidade. Então aqui entrava o t 1 mais gama sobre 2, porque daqui para cá ele tem que acumular 1 mais gama sobre 2, tá certo? Porque se a gente fizer acumular 1 mais gama sobre 2 para cá, ele vai acumular gama no meio, tá? A gente fez essa conta com calma na aula passada. Então, o que a gente precisa fazer é obter esse contínuo aqui acumulado, tá? E a gente viu que no R a gente consegue obter esse cara fácil, né? É bem parecido com a normal, né? A normal tem um Q enorme, não tem? Então, no R a gente fazia só QT, né? Que é contínuo acumulado da T, e aí você tem que dizer, né? Qual é o valor do contínuo? É 1 mais gama sobre 2, e você tem que dizer qual é o grau de liberdade, né? Que é degree of freedom, né? DF. E isso aqui era n-1, tá certo? Aí no R, na aula passada, a gente fez isso aqui no R, né? Então era bem mais imediato, né? Agora, na tabela, como é que a gente faz, né? Na prova, o que vocês vão ter que usar é a tabela, né? Então, e na tabela? Bom, então vamos ver aqui como é que faz quando a gente quer usar a tabela, né? Onde é que eu tenho isso? Eu deixei aqui. Não, eu já baixei, então deve estar aqui. Tá aqui.
Então, vou dar um zoom aqui na tabela, tá? Bom, pessoal, essa tabela é só uma tabela genérica, tá? Tem várias, vocês acham vários modelos de tabelas de TDStudent, tá? Essa daqui, em particular, ela é um pouquinho diferente da que a gente vinha usando para normal, porque a gente vinha usando sempre a tabela acumulando à esquerda, né? Tá? Mas algumas tabelas acumulam à direita, tá bom? Mas é a mesma coisa, tá? Você consegue usar a tabela dos dois jeitos, né? Tanto acumulando para a direita, quanto acumulando para a esquerda, quanto só tem algumas que fazem de 0 até um ponto positivo, tá? Também serve. Só que aqui, pessoal, acontece uma coisa que é um pouquinho diferente também, além de estar acumulado do lado direito. O que acontece é que a TDStudent, você não tem como padronizar uma TDStudent, né? Como assim padronizar? Eu quero dizer que no R, na normal, a gente sempre usava uma tabela só, que era da normal padrão, né? Por quê? Porque a gente conseguia reduzir via padronização, a gente conseguia calcular qualquer probabilidade envolvendo qualquer normal, né? Reduzir isso a uma probabilidade envolvendo o normal padrão. E eu usava só a tabela do normal padrão, sempre. Na TDStudent não dá para fazer isso. Por exemplo, você não consegue descrever uma transformação que permita calcular as probabilidades envolvendo uma TDStudent com 5 graus só usando a TDStudent com 1 grau, entendeu? Ou com, sei lá, 100 graus, a TDStudent com 100 graus em função de uma TDStudent com 1 grau só. Não tem essa relação. Então a gente acaba tendo que retratar na tabela, em uma tabela só, várias TDStudents com graus diferentes, né? com graus de liberdade diferentes. Então, ó, isso aqui está expresso em cada linha. Se a gente ler a legenda, está falando assim, a tabela dá os valores de T, alfa, V, né? Aonde, aí é que vem a distribuição, né? A probabilidade de T, V, ser maior do que esse valor aqui pequenininho. Então, o TV é uma variável aleatória T com distribuição TDStudent. Deixa eu chegar para cá só para anotar. Ao invés de ficar falando, eu consigo ir escrevendo, né? Então, ó, na anotação da tabela, ele está fazendo o seguinte. Ele está colocando isso aqui como sendo variável aleatória com distribuição T de student com V graus de liberdade, tá? Então, isso é o que representa o TV aqui que ele está botando, né? Então, na tabela, ele considera a probabilidade de TV ser maior do que uma constante Tzinho, né? Que vai depender do alfa e que vai depender do V, né? Do número de graus de liberdade, tá? Ele diz que essa probabilidade é igual a alfa, tá? Então, ó, pela expressão que ele me dá, que é essa aqui do maior ou igual, ele está me dando, eu sei que ele está me dando a área à direita, tá certo? Então, deixa eu mudar aqui para vermelho e aí eu consigo botar aqui em vermelho. Ops. Tá. Então, o que ele me dá na tabela, no corpo da tabela, é esse carinha aqui. Esse aqui é o alfa. Tá certo? Então, muda um pouquinho, tá, pessoal? Então, tem que fazer essa correspondência, tá? O número de graus de liberdade que a gente vai usar, no caso, é sempre n-1, né? E no exemplo da aula passada, deixa eu voltar aqui para a gente ver qual era o exemplo. No exemplo da aula passada, a gente tinha... deixa eu voltar aqui. Esse aqui era com sigma conhecido. Aqui. No exemplo da aula passada, era esse aqui, ó. A gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tinha n igual a 9, né? Então, isso aqui dava 9 menos 1, que era igual a 8. Tá certo? Então, ó, o número de graus de liberdade que a gente vai usar é 8. Quando a gente olhar para a tabela,
o número de graus de liberdade está aqui, 8. Então, todas as probabilidades que a tabela vai retornar vão ser referentes a essa linha aqui. Tá? E aí, na linha, vai depender... Deixa eu tirar um pouquinho o zoom, para a gente conseguir ver melhor. Então, na linha referente ao 8, eu tenho 8 graus de liberdade, que é o que eu preciso procurar, e a área direita está nessa coluna aqui, está na segunda coluna. Então, repara que isso já é diferente. Ó. Nessa tabela da T, as probabilidades estão na coluna, tá certo? Estão na coluna, e no corpo da tabela eu tenho os quantis, tanto é que esses valores aqui, ó, é tudo maior que 1, tá vendo? 1.35, 1.80, 2.3, então eles não são probabilidades. Na tabela da normal, o corpo da tabela tinha as probabilidades e os quantis ficavam nas margens. Agora na T de Student, não. Em uma das margens tem o número de graus de liberdade, na outra margem tem probabilidade e no corpo da tabela você tem o quantio. Tá? Então isso muda. Então vamos lá. Qual era o nível de confiança que a gente estava usando, que eu não lembro mais? Era 95% de confiança, né? Então, como o nível de confiança é 95%, gama era 95%, que é 0,95. Isso quer dizer, então, que essa área achurada que eu queria era 1 mais gama sobre 2, né? Então, o que eu preciso encontrar é o alfa que está aqui, né, do lado direito. Então, se gama é igual a 0,95, 1 mais gama sobre 2 é 1,95 dividido por 2, que é 0,975, tá certo? E esse valor de 1 mais gama sobre 2 corresponde a essa área, né? Logo, o alfa, que representa 1 menos gama, né? Certo? Pelo desenho, o alfa é 1 menos gama, vai ser 0,025. Tá certo? Tá? Eu também poderia chegar nesse alfa, pessoal, de um jeito mais fácil, mais rápido, se eu fizesse o desenho certinho, né, de como a gente começa a construir intervalo. Aqui dentro tem gama de probabilidade, se ali tem gama de probabilidade, então sobra para cá 1 menos gama. Peraí, 1 menos gama. Não, tá diferente aqui. É 1 menos 1 mais gama sobre 2. Deixa eu consertar isso. 1 menos 1 mais gama sobre 2. Assim. Então, aqui vai entrar 1 menos gama sobre 2 e aqui vai entrar 1 menos gama sobre 2. Certo? Assim também é rápido de fazer. Por quê? Porque o gama é a confiança de 95, você tem que deixar metade da confiança para a direita e metade para a esquerda. Bom, sobrou, metade do que sobrou, né? Sobrou 5%. 5% para a direita dá, se eu for fazer do 5% e dividir do lado da direita, vai ficar só 0,025. E aqui também, 0,025. Tá certo? Desse jeito, o meio acumula 5%. Desculpa, o meio acumula 95%, né, nesse meio aqui. Tá? E aí fica certo, fica certinho. Então pode fazer tanto de um jeito quanto do outro. Tá? Logo, o que importa é que o A que eu preciso procurar é de 0,025. Tá certo? Todo mundo entendeu a lógica do 0,025? É pegar o que sobrou daqui e dividir por 2. Né? Sobrou o que para completar 1 de probabilidade? Sobrou 0,05, ou seja, 5%. Para eu dividir nas duas caudas, vai dar 2,5% em cada cauda. Tá? Só isso, aí por isso deu 2,5%. Tá? E tem vários jeitos de chegar na mesma conclusão. Eu consegui entender, professor. O que eu acho curioso é que quanto mais confiança a gente quer, né, para estimar onde é a nossa média, menos precisa ela é, né? O intervalo aumenta. Ah, entendi. Porque tem uma questão de... porque depende do que você define como precisão. Se você definir como precisão a largura do intervalo, aí beleza, aí ele vai ficar menos preciso, né? Porque vai aumentar o tamanho do intervalo. Mas se você definir como precisão a confiabilidade de que aquele intervalo
de fato contém o verdadeiro valor do parâmetro, aí não, aí ele vai aumentar, entendeu? Então depende do que você define como precisão. E as duas coisas são razoáveis. O comprimento do intervalo é razoável como uma medida de precisão, né? Mas também a confiabilidade do intervalo também é. Né? Então se você falar de confiabilidade do intervalo, então aumentou o gama, aumentou a confiabilidade, né? Porque o gama é a própria confiabilidade. Mas aí, como é que você faz para aumentar essa confiabilidade? Aumentando a largura do intervalo, entendeu? Intuitivamente faz sentido, né? Porque para você ficar mais confiável, confiante que o intervalo contém o verdadeiro valor do parâmetro, o intervalo aumenta, né? Faz sentido, sim. Aí, no limite, se você quiser... Aí uma pergunta que poderia vir é: professor, mas então por que não botar confiança de 100%? O problema de botar confiança de 100% é que o intervalo fica infinito, né? Fica de largura, fica de menos infinito a mais infinito. Então precisa sempre pegar uma confiança elevada, né? Mas nunca igual a 1, de tal modo que você tenha um intervalo que seja razoável, né? Para refletir o verdadeiro valor do parâmetro. Né? Você vai confiar que aquele intervalo contém o verdadeiro valor, então ele não pode ter confiança baixa, mas também, se tiver uma confiança alta demais, o intervalo começa a ficar inútil, né? Ele começa a ficar tão grande que começa a abarcar qualquer valor minimamente razoável e até às vezes valores que não são muito razoáveis, né? Só para ter uma confiança de praticamente 100%. Tudo bem? Certo. Então vamos, com isso, vamos lá dar uma olhada então na tabela para a gente obter o valor, né? Onde que eu abri? Estava aqui? Não. Eu acho que ele abre no... Não sei. Devo ter fechado sem querer. Não, ele abre no Chrome. Engraçado. Então vamos lá. Chrome. Esse aqui. Pronto, já foi. Então, o que eu queria era obter com 8 graus de liberdade e a área direita tem que ser 0,025 aqui. Então a gente chega no valor 2.306, né? Então, esse tzinho que ele está colocando aqui, que é o que eu estou chamando de 1 mais gama sobre 2, né? É a mesma coisa que o tzinho alfa ni que ele botou aqui em cima. Cadê? Aqui foi de 2,306, tá certo? Aí eu posso conferir pelo R, né, para ver se é isso mesmo. Vamos ver, ó, QT, eu quero o quantil da T, eu quero que ele acumule quanto de probabilidade? Bom, aqui ele acumula a probabilidade à esquerda, né? Então tem que botar aqui 0.975, né? Que é o complementar do 0,025, né? Ou seja, daqui para cá. E com o número de graus de liberdade, df igual a 8. Tá vendo? Aí deu 2,306, é exatamente a mesma coisa. Tá certo? Então, assim, os dois funcionam de forma bem similar. E aí, para obter o intervalo de confiança, agora é só substituir, né? Tá? Deixa eu voltar aqui para os slides, porque a gente já tem a gente já fez a conta, né? A gente já fez da aula passada. Então, para esse conjunto de dados, a gente obtém os valores de x barra, estão aqui, né? X barra é a soma de todo mundo dividido por 9, né? Que é a quantidade de dados. A gente tem lá que x barra foi igual a 10. É só somar aqui e dividir por 9, né? O S2 a gente consegue calcular, né? É aquele 1 sobre n menos 1, somatório de x ao quadrado menos nx barra ao quadrado. Tá? Aí é só somar esses caras ao quadrado, subtrair nx barra ao quadrado, onde o x barra a gente já calculou, né? E aí a gente chega no valor de 9,75. Tá? A gente fez isso com calma na aula passada, a obtenção desses valores, né? Então, um intervalo de confiança para mim, com 95% de confiança, né, foi... bom, aí a fórmula está aqui, né?
o x barra, que é 10, menos o valor de t, que é esse aqui, 2,306, vezes s, que é 9,75, dividido por raiz de n, o n é 9, né? E aqui entra a mesma coisa, só que com mais, tá? Vezes 9,75 dividido por raiz de 9. Tudo bem? Tá? Aí fazendo a conta dá 7,6, 12,4. Vai chegar no mesmo valor que a gente obteve na aula passada, porque, bom, enfim, é a mesma questão, né? Só mudou como que a gente obteve o valor do t usando a tabela da t-student. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Bom, então, só frisando, né? Quando vocês forem olhar a tabela de vocês, né, na prova, prestem atenção se a tabela vai dar as probabilidades que vêm acumuladas do lado direito ou se vai ser do lado esquerdo, tá certo? Eu tenho quase certeza que é do lado direito, mas como essa tabela não é, eu não estou puxando daqui a tabela de papel mesmo que vocês vão usar, né? E que vem no formulário, eu não sei, pode ser que a tabela tenha a probabilidade acumulada para a esquerda, tá? Mas aí você vai saber porque vai ter o desenho e além disso você vai saber pelos valores que estão aqui em cima, tá certo? Então tem que prestar atenção nisso. Talvez ele tenha até valores altos e valores baixos, como você possa pegar tanto aqui na esquerda quanto na direita. Mas aí depende, é só dar uma lida na tabela, tá certo, pessoal? Vai vir ou com um desenho ou vai vir com uma expressão dessa daqui que você também consegue interpretar igual a que a gente fez, tá bom? Tá? Então, a gente já viu dois casos aqui, né? Os dois, tanto o caso 1 quanto o caso 2, a gente tinha lá o xis, tá aqui em azul. A gente tinha lá o xis, né, que é o x1, blá blá blá, até xn, tendo distribuição normal, tá? Com média bi, variância sigma 2, tá certo? E aqui a variância pode ser conhecida ou desconhecida. Nesse caso aqui, o caso 2 não é com a variância desconhecida, não, é desconhecida. Então, eu falei conhecida antes, mas falei desconhecida antes, mas escrevi conhecida. Tá? Nesse caso que a gente fez é com a variância desconhecida, né? Que a gente não pode botar sigma aqui, tem que botar S e acaba caindo numa t-student. Tá certo? Então, pessoal, essas são as suposições, tá? Então, para fazer o teste, eu preciso dessas condições que estão aqui em cima. Eu preciso que os dados tenham distribuição normal, tá certo? Agora, isso nem sempre é uma suposição razoável, tá certo? E às vezes ela não é nem verificável, né? Não é nem fácil de verificar. Por exemplo, nos slides aqui, ó, é bem difícil eu conseguir verificar se isso aqui tem distribuição normal, porque são só 9 pontos, né? Quer ver? Eu vou colocar aqui no R, fazer a leitura dos pontos, só para poder mostrar para vocês na prática qual o problema disso, né? Sempre precisa alguém colocar na questão que a distribuição é normal, né? Principalmente se eu tenho poucos dados, porque olha o que vai acontecer. Aqui eu vou falar, sei lá, x igual a c. Esse c é só para criar um vetor, tá? Onde a primeira entrada é igual a 15, a segunda entrada é igual a 10, e c é de concatenate. 7, depois 13, depois 6, 9, 13, 7, 10. Tá? Aqui ficou meio ruim. Só para conferir, 15, 10, 7, 13, 6, 9, 13, 7, 0, 7, 10. Tá? Então, isso aqui é a minha amostra. Aí como é que eu vejo se faz sentido eu supor que a minha amostra tem distribuição normal, né? Aqui na questão eu digo logo de cara, porque, enfim, na questão sempre é didática e sempre tem coisas que caem do céu. Mas na vida prática, como é que a gente faz isso? A gente faz para ver se a normalidade, os dados são normais ou não. A gente faz o histograma, né? Por exemplo, tem outras formas, né? Mas o histograma é a primeira delas que a gente tenta. Então, eu vou olhar para o histograma de X e vou ver se ele tem cara de normal ou não. Olha só o que acontece.
O histograma fica desse jeito, né? Faz sentido dizer que isso aqui tem distribuição normal? Não, né? Mas assim, se a gente for olhar, são 9 pontos. Qualquer histograma que a gente fizer vai ficar horrível, né? Com 9 pontos. 9 pontos é pouquíssima coisa. Então é muito difícil verificar a normalidade para poucos dados igual a gente tem aí desse jeito, tá certo? É bem complicado, tá? Mas se a gente tiver alguma razão teórica, né, algum argumento teórico que justifique aqueles dados terem distribuição normal, e é só porque eu peguei poucas amostras, né? Tudo bem, dá para fazer as contas, né? Mas se você não souber se os dados são normais ou não, como é o que acontece na maioria dos casos, a gente precisa usar um histograma ou alguma coisa assim para conseguir visualizar. E com poucos dados é muito difícil, né? A gente não consegue verificar a distribuição se a gente só olhou para poucos dados, tá certo? E se a gente tiver muitos, aí tudo bem, aí dá para fazer um histograma e ver se tem cara de normal ou não, tá certo? Então, pessoal, existe um certo ponto aqui que é delicado, né? Essa hipótese de que os dados são normais é uma hipótese que nem sempre é fácil da gente verificar, tá certo? Eu vou fazer aqui mais um exercício, que é o seguinte: eu vou amostrar o x vindo de uma normal, tá certo? Então eu sei que o mecanismo gerador dos dados agora é uma normal, só que eu vou gerar poucos dados. Eu vou gerar, sei lá, 15 dados. E aqui eu vou botar média, sei lá, 1 e desvio padrão 2, tá certo? Criei uma média aí qualquer, botei uma centrada em 1 e com desvio 2. E armazenei isso dentro de x. Se eu for olhar para o x agora, é um vetor de tamanho 15, que contém esses valores aqui que eu sei que foram sorteados de uma normal, com média 1 e desvio padrão 2. Aí se eu for fazer o histograma de x, olha como é que ele fica. Não tem cara de normal isso aqui, né? Isso é inevitável, é porque o número de amostras é pequeno, tá certo? Eu só consigo começar a ver o formato da distribuição se eu tiver uma quantidade razoável de dados, tá certo? Tá? Então, tem essa questão, né? Então, acontece o seguinte, né? E se na prática eu coleto lá a minha amostra, né? Mas eu verifico que os meus dados não têm distribuição normal, né? Eles parecem ter outra distribuição que não seja normal, né? E aí, será que eu consigo ainda assim obter os intervalos de confiança? Essa aqui é a questão. E se os meus dados não forem normais, tá certo? Então, esse é o caso 3. Deixa eu botar aqui no caso 3. O caso 3, pessoal, ele não tem mais a hipótese de normalidade, mas para ele funcionar, a gente precisa que a amostra seja grande, tá certo? Onde o grande, aqui eu coloquei como uma regra de bolso, né, n maior ou igual a 30, mas esse grande quer dizer simplesmente grande o suficiente para que o TCL seja aplicável, tá certo? Então a gente já viu que isso depende da natureza dos dados, né? Se os dados originalmente forem muito longe da normal, talvez um n maior do que 30 fosse mais indicado, né? A gente fez o caso lá da binomial, eu acho, com probabilidade de sucesso 0,95, né? E a gente precisou de um n um pouco maior do que 30 para começar a observar o x-barra com distribuição aproximadamente normal, tá? Mas a ideia aqui é essa, né? Então, quando eu não consigo verificar a normalidade para os dados, né? Ou seja, ou eu olho para a minha amostra e eu vejo, não faz sentido que esses dados sejam normais, porque o histograma está muito diferente de uma normal, do que se esperaria para uma normal, né? Mas aí eu só consigo proceder se a amostra for grande, tá certo? Tá? Então, não abarca todos os casos, né? O caso n pequeno e distribuição não normal não está contemplado, tá certo? Mas enfim, o mundo não é perfeito, né? Também pudera, né? A gente queria fazer inferência com n pequeno, não faz muito sentido, né? Então, por isso, as amostras geralmente são grandes, né? Então, a gente vai assumir aqui que para aplicar o caso 3, o nosso n seja maior ou igual a 30, tá? Então, o que acontece, né? Eu tenho aqui minha amostra, x1 até xn, e eu tenho também a minha média amostral, x-bar, tá? Bom, e aí, o que a gente pode fazer é usar o TCL, tá vendo?
Tá? Porque pelo TCL, então vou botar aqui, enunciar aqui o caso 3. O caso 3. O caso 3 a gente tem lá x1 até xn com n grande. E dados, eu posso botar assim, e a amostra não necessariamente normal, tá? Então, isso aqui serve para quando o caso serve para o caso em que o n é grande, mas a minha amostra não necessariamente é normal. Tá? O grande é grande o suficiente para poder aplicar o TCL. Porque o que acontece? Né? A gente começou a deduzir o teste assim, começou com x barra, tendo distribuição aproximadamente normal, com média μ, e a variância é sigma 2 sobre n. Tá certo? Né? Aqui, né, fazendo as devidas observações, né, onde o μ é a média, e o sigma 2 é a variância. Tá? Isso. Tá bom? Isso aqui também é para n suficientemente grande. Tá? Então, esse aqui tinha sido o ponto de partida, né, do caso 1. No caso 1, né, que veio do TCL. No teorema central do limite. Tá? Então, se a gente padronizar o x barra, a gente obtém lá x barra menos μ sobre sigma, e isso aqui passa a ter distribuição aproximadamente normal 0,1. Tá certo? Sem que os dados tenham distribuição normal, tá? Aqui eu estou falando da média. Então a gente viu que a média para n grande, não importa os dados, né? Para n suficientemente grande, né, o comportamento aleatório de x barra tende para uma normal. Né? Então, mesmo que esses dados sejam outra coisa, tipo Poisson, binomial, Bernoulli, o x barra vai ter distribuição aproximadamente normal. E aí eu começo a fazer meu procedimento, tá certo? Então, ó, aqui quando o sigma 2 era conhecido, eu fazia assim. Tá? Nota que aqui, ó, comecei do mesmo lugar onde eu parei aqui, no caso 1, né? Sigma 2 conhecido. Então eu obtinha esse intervalo aqui. Para o sigma 2 desconhecido, o que a gente fez foi trocar o sigma por S, tá certo? Né? Então, ó, nesse caso, o TCL também vai garantir que essa distribuição aqui é aproximadamente normal 0,1, tá certo? Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, né? Como o S, né? No caso, o S ele é aproximadamente igual ao sigma, né? É aproximadamente igual ao sigma, temos, isso aqui é uma simplificação, tá? Temos x barra menos μ sobre S, aqui eu esqueci de dividir por raiz de n, né? Porque eu tenho que dividir pelo desvio padrão do x barra, né? E o desvio padrão do x barra é sigma sobre raiz de n. Então aqui ficou faltando isso, dividir por raiz de n, tá? Então isso aqui vai ter distribuição aproximadamente normal 0,1, tá certo? Da mesma forma que aqui, para n grande, tá? E a gente usa isso para deduzir o intervalo, tá certo? Então assim, pessoal, é um pouquinho diferente esse caso, né? Nesse caso, a gente substitui o sigma por S, né? E agora ele tem distribuição normal, tá? Tem distribuição normal 0,1. Tá certo? Mantém sendo normal 0,1 como era antes aqui no TCL. Tá? Professor? Oi. Mas por curiosidade mesmo, para fins práticos aqui na matéria, a gente vai considerar que uma amostra grande suficiente é com a marca 30, né? Maior ou igual a 30. Mas na prática, sim, o que a gente usa para poder determinar o número da amostra como algo aceitável seria a relação dela com o desvio padrão? Depende. O que a gente usa na prática é o seguinte,
geralmente n igual a 30 funciona bem até para distribuições que originalmente são bastante diferentes de uma normal. Mas tem alguns casos que são mais extremos e o n igual a 30 não é tão bom. Tá? Então, se o n for muito maior do que 30, tipo, sei lá, 100, 150, 120, ninguém verifica. Né? Usualmente x barra vai ter distribuição aproximadamente normal. Tá? Agora, e se ficar meio na berlinda ali, né, e você não souber muito bem? Sei lá, eu tenho um n igual a 30, mas vamos supor, né, que eu tenho lá eu tenho um x, eu tenho dados que vêm de uma Bernoulli, digamos, com probabilidade p. Né? E aí, a gente viu, né, que se esse p é perto de 1, por exemplo, né, a PMF fica muito diferente de uma normal, né? Fica alguma coisa assim, uma probabilidade aqui no muito alta e a probabilidade no zero muito baixa. Então, você precisa, para corrigir isso, você precisa ter uma quantidade grande de amostras. Né? Então, o que acontece? Se você quer estimar uma probabilidade de sucesso P, o que você pode fazer? Você pode fazer um intervalo e ver onde está o P, por exemplo. Né? Se o P estiver mais ou menos perto de meio, né, nessa região aqui, um n igual a 30 é razoável. Agora, vamos supor que você fez a sua estimativa e o P deu bem perto de 1. Aí você sabe, puxa, nesse caso, talvez seja muito extremo. O que eu deveria fazer? Eu deveria ir lá no computador e simular 30 amostras de uma Bernoulli com o P que eu obtive, né, por exemplo, e ver se tem distribuição aproximadamente, se o x barra obtido tem distribuição aproximadamente normal. No computador eu posso fazer isso. Basta que eu plugue um valor de P mais extremo aqui, entendeu? Porque fazendo isso você tem uma noção mais ou menos, né? De se um n grande, se um n 30 é um n razoável ou não, tá certo? É parecido com o que tinha no outro slide, né? Naquele slide anterior. É só você voltar e fazer um estudo, né? Você pode primeiro estimar o valor do parâmetro e depois replicar esse gráfico aqui para poder ter uma noção melhor, né? Se eu consigo voltar para mostrar para vocês, né? Que eu acho que talvez tenha que voltar bastante, mas... Cadê? Eu acho que vai vir logo agora. Espera aí. Aqui já era gráficos. Mas eu acho que eu entendi. A probabilidade é mais, digamos, influencia mais na escolha do tamanho da amostra. E tendo o computador você consegue verificar isso, né? A questão toda é essa. É que eu não estou achando onde está a parte do TCL. Talvez esteja bem mais lá para trás. Deixa eu voltar mais. Precisa não. Pode continuar. Beleza. Eu só queria... esse aqui, ó. Esse aqui. Você pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, aqui é uma Poisson 2. Então, se você estimou lá que a média da Poisson era 2 ou algo próximo de 2, você pode gerar dados com essa distribuição e ver como é que é o x-barra. Ver como é que é o histograma do x-barra. Se você estimou que o seu parâmetro da exponencial era 1, você pode gerar amostras de tamanho n, né, da exponencial 1 para refazer esse gráfico, para poder ver, bom, n igual a 1 não é grande o suficiente para fazer o TCL, n igual a 5 também não é, n igual a 30 já está razoável, tá certo? Esse aqui, um n igual a 30, também está ok, né? Não está desviando muito, mas nota, como n igual a 30 está razoável, né? Então, se você, sei lá, tem esse caso binomial, estimou 0,95 e só tem 30 amostras, eu tentaria gerar de novo esse gráfico aqui para ver se ele se parece com o de uma normal. Se se parecer, beleza, pode seguir adiante. Se não, aí Entendi. Tem que buscar outro método. Tudo bem? Ok. Obrigado. Valeu. Então, vamos voltar. A gente já cobriu bastante coisa. Foi. Então, vamos lá. Aí, pessoal, a ideia então é essa. Tá? Nota que a estatística de teste fica com a mesma x barra menos mi sobre S dividido por raiz de n, só que agora a gente usa a distribuição normal. Tá certo? Bom, e aí a fórmula é a mesma. Tá? A única coisa que muda é o z aqui. É o quantio que vem da normal. Então, se você tiver
aqui, como é que você começa a construir o intervalo? É bem parecido, né, com o anterior. A gente vai pegar aqui um valor de t, e esse valor de t, ele precisa deixar gama de probabilidade aqui no meio, né? Então, ele vai acumular para trás, né? A gente já fez essa conta, né? Mas ele vai acumular 1 mais gama sobre 2, né? Certo? É só pegar o gama e somar com 1 menos gama sobre 2. Né? Aí vai dar isso, 1 mais gama sobre 2. Então, só que aqui não é t, né? Como eu estou puxando isso agora de uma normal, aqui vai vir o meu Q, né? Ou como no slide ele coloca Zzinho, né? Para lembrar que é de uma normal, tá? E aí é aquela mesma ideia, né? Gama representa a probabilidade de que x barra esteja entre menos Q dividido por S sobre raiz de N, né? Esteja entre menos Q e Q, tá certo? Então aqui está o Q e aqui está o menos Q. Aqui eu só botei o subíndice só para lembrar, né? Quanto de probabilidade ela acumula para a esquerda. E aí o que a gente quer é isolar o mi ali, né? Então a gente vai multiplicar menos Q S sobre raiz de N menor do que x barra menos mi menor do que Q S sobre raiz de N. Agora subtrai x barra, né? Menos x barra menos Q S sobre raiz de N menor do que menos mi menor do que menos x barra mais Q S sobre raiz de N. Aí agora, bom, isso aqui vai ficar x barra menos Q S sobre raiz de N menor do que mi menor do que x barra mais Q S sobre raiz de N, certo? Aí que eu já meio que eu multipliquei por menos 1, né, dos três lados, e aí já botei o menor para aparecer primeiro, tá certo? Então, ó, o intervalo de confiança, só para ficar com notação completa, é mi e aqui a confiança é gama, né? Então vai ficar x barra menos Q, ele vai acumular 1 mais gama sobre 2, S sobre raiz de N, e aqui x barra mais Q, 1 mais gama sobre 2, S sobre raiz de N, tá certo? E aí, esse valor de Q aqui, você no R, você obtém fazendo Q enorme de 1 mais gama sobre 2. Tá certo? Então, é a mesma coisa que está expressa aqui, né? Ele vai deixar aqui 1 mais gama sobre 2. Ok? Então, pessoal, não muda muito, né? Você vê que a fórmula é a mesma. A única coisa é que aqui a gente vai extrair o quantio. Nota que aparece o S, né? Aqui, ao invés de aparecer o sigma. E aqui o quantio, a gente usa o quantio da normal mesmo. Tudo bem? Aí vamos ver se tem algum outro exemplo. Tem aqui. Bom, nesse exemplo ele fala o seguinte, né? Deseja-se estimar a resistência média de um certo tipo de fibra, né, usada na fabricação de um tecido. Em uma amostra aleatória de 40 espécimes da fibra, então ele já está dizendo lá que o N dele é 40, né? Tem um x1, blá 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 até x40, né? Ele diz que é normal? Não, ele não falou nada. Esse aqui é com sigma conhecido. Bom, enfim, deixa eu voltar aqui, peraí. Esse sigma com sigma conhecido é meio sem graça, né? Porque se o sigma é conhecido, bom, tudo bem, dá pra fazer. Então ele né, tem lá um N igual a 40, mas tudo bem. Ele fala que o sigma é conhecido, né? E é igual a 2,1, tá? O valor de sigma. Não vou até anotar aqui que é conhecido. Então, como o sigma é conhecido, né, o que eu vou usar vai ser x barra menos mi sobre sigma dividido por raiz de n. Né? Então, eu vou usar aqui, isso aqui tem distribuição aproximadamente normal, 0,1. Nota que eu estou usando aqui o sigma mesmo. Né? Tá certo?
Estou usando o sigma, porque ele é conhecido, então posso substituir o valor dele, tá certo? Então isso aqui é a partir do TCL, né? Então estou assumindo n igual a 40, estou assumindo que esse n igual a 40 é grande o suficiente, tá certo? Bom, aí tranquilo, né? Uma vez que eu reconheço isso, né? Eu já sei que o meu intervalo de confiança para mim, com um grau de confiança 95, né? Eu sei que esse nível de confiança vai ser de... eu sei que esse nível de confiança, esse intervalo de confiança vai ser x barra menos o contínuo, né? Quanto que... Bom, ele vai acumular... Esse cara aqui é gama, né? Então, 1 mais gama sobre 2 vai ser 1,95 dividido por 2, 0,975, né? Então aqui, que entrava 1 mais gama sobre 2, vai entrar 0,975, tá vendo? Aqui é 1 mais gama sobre 2, vai entrar 0,975. E é o que? Porque eu estou obtendo da normal, né? Aqui vai entrar sigma, porque eu conheço o desvio, né? Então vai entrar sigma, dividido por raiz de n, tá certo? X barra mais que 0,975 sigma dividido por raiz de n. Tá certo? Então, bom, o que a gente precisa fazer agora é só substituir os valores, né? Deixa eu puxar aqui para baixo. Esse Q aqui, só para a gente fazer o desenho. Ficou horrível a minha normal, mas tudo bem. Então, aqui eu vou assumir que é uma curva da normal 0,1. Como nível de como aqui eu já olhei, né, o que acumula para trás, acumula, aqui é o que? 0,975. Então, esse valor que aparece aqui, nessa área aqui, equivale a 0,975. Tá? Então, quem é o que deve vir para cá? Não é o que acumula 0,975. Então, vou pedir aqui no R. Que enorme 0,975. Ele vai me dar, acho que é 1,6 alguma coisa, 1,65. Ah, não, 1,95. Então, ó, o valor de Q, então o Q 0,975 é igual a 1,96, né? Se eu for arredondar para duas casas, 1,96, tá? Bom, e agora é só substituir tudo, né? O x barra, deixa eu voltar aqui na conta. Ó, a média amostral foi de 12,4. Então vou anotar isso aqui. Que o x barra foi 12,4. Então aqui entra 12,4 menos 1,96 sigma 2,1 raiz de n, o n é igual a 40, né? Tá certo? E o outro lado é a mesma coisa, 12,4 mais 1,96 vezes 2,1 sobre raiz de 40, tudo bem? Tá? Então ficou igualzinho, né? Enfim, é só basicamente substituir os valores, né? A única coisa que pode enrolar um pouco é saber, né, da onde puxar esse valor daqui da frente. Se você vai pegar ele da normal ou se você vai pegar da T, né? E saber também quanto que ele acumula, tá certo? Não é para procurar o nível de confiança direto, né? 0,95. Eu tive que procurar 0,975. Então tem que fazer essa continha aqui para saber qual é a probabilidade acumulada à esquerda para eu poder puxar lá seja do R, seja da tabela. Tudo bem? Ficou alguma dúvida na resolução desse exercício? Tranquilo? Acho que não. Amostras que são grandes, a gente pode apelar para normal, em vez de usar t de estudo, inferior a 30, a gente usa t de estudo.
Beleza. A única questão que fica é, para usar a TED Student, você precisa ter a amostra normal, tá certo? Esse é o único porém, que é o caso 2. O caso 2 e o caso 1 também são assim, aqui. O caso 2, dado normal, tá certo? Aí pode usar. Aí mesmo com N pequeno, pode usar a TED Student, tudo bem? Bom, pessoal, eu vou dar uma pausa só para poder ir lá no banheiro rapidinho e aí eu já volto. Aí eu vou dar uma interpretação do intervalo que eu acho que é importante, tá? Só para a gente não se desviar do que eu acho que é mais importante dessa parte do intervalo de confiança, que é a interpretação. E a gente já vai ver a parte de proporções também, tá bom? Eu já volto, eu vou levar aí 2 minutinhos, aí eu já volto. Qualquer coisa dá um tempo para vocês também irem fazer um descanso rápido e já volto, tá bom? Até daqui a pouquinho, pessoal. Daqui a uns 2, 3 minutinhos estou de volta. Oi, voltei. Alô? Oi. Eu acabei de voltar. Agora eu tô ouvindo. Eu acabei de voltar. Não, tá show. É que eu vi o barulho do microfone, eu também tinha saído, eu não sabia se eu já tinha voltado a falar. Ah, sim. Não, Só temos eu e o senhor aqui, né? Oi? Só tem nós dois. Ah, é verdade. A versão do sair antes da aula também acontece quando as pessoas estão em casa. Bom, mas tudo bem. Deixa eu ver. Eu acabei indo para frente sem querer, porque eu clico aqui, ele já vai lá na frente, porque tem muito slide.
É muito slide no mesmo arquivo. Pois é. E aqui eu não, nesse que eu consigo escrever em cima, nesse programa eu não consigo passar para o próximo slide direto. Eu só consigo fazer assim. Talvez eu até consiga, mas deixa eu ver. Consigo, fazendo aqui, fazendo assim. Mas mesmo assim não ajuda muito, porque os slides são repetidos e eles só tem coisa que falta, né? Tipo aqui embaixo, fica faltando uma coisa, aí cria um slide novo. Tá vendo? Mas é o mesmo do outro, só que só tem essa observação aqui. Nossa, o fantasma abriu o Color Paint. Enfim. Mas vamos lá. O que eu ia falar é o seguinte, né? Sobre interpretação. Né? Isso aqui é de praxe de cair em prova. É pedir para interpretar. Então, aqui se o meu intervalo de confiança é 11, se eu botar aqui 11,75 e do outro lado 13,05. É o resultado, né, final. Como é que a gente interpreta esse intervalo? Né? A gente falou sobre isso mais no início, né? É só para a gente discutir um pouquinho, né? Algumas interpretações corretas, outras interpretações erradas para isso, né? Esse intervalo, por construção, ele é obtido de forma que a probabilidade de que o parâmetro esteja contido nele, por exemplo, aqui é a probabilidade de que o parâmetro μ, né, esteja contido no intervalo de confiança. Vou botar aqui direto, né, que o μ pertença ao intervalo de confiança, para mim, né, com confiança 95%, é de 95%, tá certo? Isso é a base da interpretação do intervalo. Quer dizer que a chance de que o μ esteja dentro do intervalo é de 95%, tá certo? Isso porque não é da minha cabeça, mas é pela construção mesmo do intervalo, tá certo? A gente começou, né, a montar o intervalo daqui, garantindo que gama era essa probabilidade. E aí, desenvolvendo, a gente chegou aqui no final. Aqui, gama é a probabilidade do μ estar, né, ser maior que o extremo esquerdo do intervalo e menor que o extremo direito do intervalo. Tá certo? Então, por construção, isso significa que isso aqui acontecer significa o μ pertencer a um intervalo. Tá certo? Então, por construção, gama é a probabilidade do μ pertencer ao intervalo. Tá certo? Aí existem algumas coisas que, de repente, quando a gente vai olhar, né, pode suscitar uma certa dúvida, que é o seguinte. Bom, o μ é um valor numérico, certo? É um valor fixo, ele não é uma constante, ele não é uma variável aleatória, né? É a média da população. Então, se você for olhar a população toda, tirar a média de todo mundo, você vai saber o μ, não tem variabilidade associada. Aí você olha para cá, bom, esse intervalo é um número. Esse limite extremo da esquerda é um número, esse aqui é um número e o μ é um número, né? Então, quando eu escrevo assim, μ pertence a 11,75, 13,05, se você olhar para isso aqui isoladamente, né, não faz sentido dizer que tem probabilidade disso aqui acontecer, porque esse cara é fixo, esse cara aqui é um número, esse cara aqui é um número, né? Tá certo? Então poderia dizer assim, bom, cara, essa probabilidade ou é 0 ou é 1. Ela é 1 se o μ de fato estiver aqui, né, que o μ é um cara fixo, e é 0 se o μ estiver fora do intervalo. Né? Só que aí a questão é a seguinte, eu tenho que lembrar que esse número aqui, a gente está olhando agora para ele como sendo um número já calculado, mas esse número ele veio da observação de variáveis aleatórias. Né? Quer dizer, no caso uma variável aleatória só, porque aqui o sigma é conhecido, fixo, né? O n é fixo também, esse q também é um número fixo, só depende do nível de confiança, que não é aleatório, né? Mas vai depender do x barra, que é aleatório. Então, esse cara, apesar de ser um número, né, depois que eu de fato calculei o intervalo, esse cara vira um número, mas ele veio de uma variável aleatória. Né? Então, de fato, o intervalo é que é aleatório. Tá? Então, mesmo que eu tenha obtido os valores numéricos, eu ainda assim, no contexto, eu posso dizer que a probabilidade do μ pertencer ao intervalo é de 95%. Eu tenho que sempre me lembrar que, na verdade, é o procedimento, né, de construção do intervalo de confiança, né, que garante essa aleatoriedade. Então, a aleatoriedade vem de qual ponto? Vem do fato de que o x barra é aleatório, e o que torna o x barra aleatório é o fato de que a amostra é aleatória. Tá? Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que 95% das amostras
Então, a interpretação de forma mais correta, né? De forma mais completa, né? Interpretação é de que 95% das amostras levam. Aí esse 95%, né, é porque o gama que eu fixei foi de 95%. Tá? Mas se eu tivesse fixado um gama de, sei lá, 98%, então seria 98% das amostras, né, levam a intervalos de confiança, né, e aquilo é o plural, né, intervalos de confiança que contém mi, tá certo? Então, acreditamos, né? Então, aí é que vem a questão da confiança, né? É que acreditamos que a amostra observada e a amostra observada é a que levou ao IC de 11,75. Nossa, 75 comigo, 13,05 é uma das que contém mi, tá certo? Então, esse acreditamos é que está relacionado com o nível de confiança de 95%. Né? Então, a gente acredita que a amostra observada é uma das que contém o mi. Tá? Por quê? Porque 95% das amostras coletadas vão levar a um valor a um intervalo de confiança que contém de fato o mi. Tudo bem? Então, só para lembrar, tá, pessoal? Só para ficar claro que o intervalo, né, ele é aleatório porque depende da amostra, né? E a amostra é aleatória. Então, quer dizer que 95% das amostras vão levar a intervalos que contenham o mi. Tá? E aí, quando você faz o intervalo, você tem duas saídas. Ou você acredita que o intervalo contém o mi, ou você acredita que não contém. Só que como a probabilidade de conter é de 95%, né, ou seja, é elevada, tipicamente a confiança é perto de 1, né, a gente vai acreditar que o intervalo contém, né, o verdadeiro valor de mi. Mas se a gente fosse acreditar que não contém, a gente estaria, né, acreditando com um percentual baixo de confiança. Tá certo? Então, só para ressaltar esse ponto, né, da interpretação. Bom, então vamos ver agora o que acontece no outro caso, né? Um outro caso que é bastante relevante, que é o de estudar proporções, né? Então, nesse caso, agora a minha população de interesse é uma Bernoulli que tem uma probabilidade de sucesso P desconhecida, né? Eu gostaria de estimar esse P, tá? Então, o caso mais assim típico são as pesquisas de opinião, né? Nem sempre são pesquisas de opinião de candidato político, né? Mas eu acho que esse é o contexto que mais aparece. Tá? Mas de vez em quando são pessoas, sei lá, perguntando se você conhece uma determinada marca de algum tipo de produto específico, entendeu? Ou perguntando sua preferência sobre, sei lá, carro, enfim. Em geral, pesquisas, né, que perguntam alguma coisa de sim e não para os respondentes, tá certo? Então, nesse caso, né, a gente pode tratar cada pessoa como vindo de uma Bernoulli, né? E aí, só para fixar o exemplo, pessoal, eu vou pensar no caso mais comum, que é o da pesquisa política, né? Pesquisa eleitoral. Então, a gente fixa um candidato qualquer e a gente diz, né, que o X é igual a 1, o XY é igual a 1 se a pessoa I declara voto no candidato, tá? É para um candidato fixo isso. E a gente vai dizer que o xi é igual a 0, caso contrário, tá?
Então, ó, como o xi ou é 1 ou é 0, não tem outra saída, né? O xi tem que ser Bernoulli e vão ter uma probabilidade de sucesso P, tá certo? Esse P representa o quê? P representa exatamente a probabilidade de x igual a 1, né? Probabilidade essa que é a probabilidade teórica, né? Então, esse P é a probabilidade de uma pessoa declarar voto no candidato, certo? Então, esse é o link entre a amostra, o procedimento de amostragem, né, da pesquisa e a teoria da inferência, né, que é o que a gente estuda aqui, sobre P. Então, a probabilidade, né, Pzinho, representa a chance do candidato declarar voto, do entrevistado declarar voto no candidato. Tá certo? Então, esse P é o que é desconhecido que eu gostaria de estimar. Esse P é a proporção, né, de votantes do candidato na população toda, né, em toda a população de votantes. Eu gostaria de estimar o P. Tá certo? Então, como é que eu faço para estimar o P, no caso, né? Então, só para ficar claro, né, aqui a gente tem os x's todos vindo de Bernoulli, né, com a mesma probabilidade de sucesso P que eu desejo estimar, né? E aqui o meu I é o número de pessoas na minha amostra e vai de 1 até N, tá? Então, como é que a gente pode estimar o P chapéu? Desculpa, como é que a gente pode estimar o P? A estimativa de P a gente denota de forma geral por P chapéu, né? Bom, e aí como é que é? Quem é esse cara? Seria a proporção observada na amostra, né? Proporção de votantes na amostra, tá? Agora, como cada uma das pessoas que são entrevistadas ou vão ser iguais a 1 ou vão ser iguais a 0, se eu pegar e somar todo mundo, se eu somar o xi de todo mundo, x1 mais x2 mais x3 mais x4 e assim sucessivamente, né? Eu estou somando um monte de 1s e um monte de zeros. O resultado que vai ficar na soma é a quantidade de 1s, né? Ou seja, é a quantidade de pessoas que declaram voto no candidato. Se eu pegar isso, essa soma, e dividir por N, eu obtenho a proporção, né, de sucessos na amostra, né? Tá? Isso também é conhecido como proporção amostral. Tá? Então, nada mais natural, né, do que estimar a probabilidade ou a proporção populacional pela proporção amostral. Tá? Então, bom, é isso que a gente vai fazer. E aí o que a gente gostaria? A gente gostaria de obter um intervalo de confiança para o P, tá certo? Bom, e como é que a gente faz isso, né? A gente vai começar de um lugar parecido com o que a gente fez nos casos anteriores. Porque, notam, o meu estimador P chapéu, ele é um x-barra da vida, né? Certo? Ele também é um x-barra. Porque ele é obtido com a média de Bernoulli, né? Média de variáveis aleatórias Bernoulli. Então, ó, pelo TCL, o TCL se aplica ao x-barra, né? Ele sempre se aplica a x-barra, mas o x-barra, nesse caso específico, ele é o P-chapéu, né? Então, ó, o TCL me garante que o x-barra tem distribuição aproximadamente normal, né? Onde a média eu preciso descobrir, né? Bom, a média eu sempre sei quem é, né? A média do x-barra é a média de cada uma, né, de qualquer uma das amostras, né? É o E de xi, né? E a variância do x-barra, ela é n vezes menor do que a variância individual, tá certo? Tá? Então, ó, aqui entraria o mi e entraria o sigma 2, né? Tá? Só que eu tenho que lembrar que o mi é a média do xi, né? E o xi, quem é a média de xi? É P. Então, ó, eu sei que a média de xi é P. A gente já fez essa conta, né? A média, o valor esperado de uma Bernoulli é a sua probabilidade de sucesso. E a gente também sabe que a variância
é igual a P que multiplica o menos P. A gente também já fez essa conta, né? É P vezes 1 menos P. Então, aqui ó, vai entrar uma normal, cuja média é P, e a variância é N vezes menor que a variância individual de cada pessoa, né? Vai dar P vezes 1 menos P sobre N. Tá certo? Tá? Tudo bem? Então, ó, o P chapéu, que é o x barra, tem distribuição aproximadamente normal com essa média e essa variância. Até aí, tranquilo? Sim. Então, beleza, né? O raciocínio vai ser bem similar, né? Então, se isso aqui tem distribuição normal, é similar ao que a gente fazia antes. Então, padronizando, né? Então, padronizando, a gente obtém que, vou chamar aqui de Z, né? O x barra menos a sua média, que é P, dividido pelo seu desvio padrão, mas agora o desvio padrão é esse aqui, que é o desvio padrão de x barra, né? É raiz de P, 1 menos P sobre N, né? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que P chapéu, né? Que o x barra é a mesma coisa que P chapéu. Menos P sobre raiz de P, 1 menos P sobre N, né? Então, isso aqui tem distribuição aproximadamente normal 0,1. Tá? E aí, a conta é a mesma, né? Bem parecido com o que a gente vinha fazendo já anteriormente. Então, o que eu vou fazer vai ser, eu venho aqui na distribuição do Z, né? Então, aqui eu venho na distribuição de Z, que é uma normal, média 0, variância 1. E aí, eu vou colocar, eu vou querer um nível de confiança gama, aqui no meio. Então, aqui vai vir um Q, né, um contínuo Q, e aqui vem um contínuo menos Q. Exatamente como a gente fazia antes, tá certo? Então, só para frisar, né, que esse Q está associado ao valor 1 mais gama sobre 2. Tá? Que é a mesma conta, né? Aqui vem 1 menos gama sobre 2, 1 menos gama sobre 2. Se você somar esse com esse, vai dar 1 mais gama sobre 2. Então, a gente começa assim. Gama é a probabilidade de Z estar entre menos Q e Q. Bom, mas quem é Z? Z é isso aqui, né? Então fica P de menos Q menor do que P chapéu menos P sobre raiz de P 1 menos P sobre N, né? Menor do que Q. Bom, e aí qual é a ideia, né? A ideia é isolar o P no meio no meio das desigualdades, né? Bom, já dá para ver que começa a dar um certo problema fazer isso, né? Por quê? Porque também aparece P aqui embaixo, né? E é bem difícil eu conseguir me livrar desse P que aparece aqui, tá certo? Então, como é que a gente costuma fazer, né, do ponto de vista prático, né? A gente faz a resposta é que a gente faz a conta mesmo assim, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tratar como se esses P's que estão aqui embaixo, esse aqui e esse aqui, né, como se eu não me importasse que eles vão para os extremos, né? Eu vou me importar só com esse aqui. Eu quero isolar esse aqui no meio e o resto eu vou jogar para o lado. Mesmo que esse P ou menos P seja desconhecido também. Tá? E aí lá na frente eu já mostro para vocês por que isso faz sentido e qual é a implicação de fazer isso. Então aqui vai dar... eu vou passar então, multiplicar os três lados pelo denominador. Vai dar P1 menos P sobre N menor do que P chapéu menos P menor do que Q raiz de P 1 menos P sobre N, certo? Aí agora eu vou subtrair P chapéu dos três lados, né? Menos P chapéu menos Q raiz de P 1 menos P sobre N.
Aqui vai ficar só menos P. E aqui, como eu subtrair P chapéu, vai ficar menos P chapéu mais Q raiz de P, 1 menos P sobre N. Certo? Vamos lá, mais uma folha. Então cheguei aqui, né? Que está quase acabado, né? Só preciso, para isolar o P aqui, eu preciso multiplicar por menos 1, né? De todos os lados, e o menor número botar do lado esquerdo. Então vou fazer o menor número, vai ser esse aqui. Quando eu multiplicar esse por menos 1. Então vai ficar P chapéu menos Q raiz de P, 1 menos P sobre N. Menor do que P, menor do que, aí vem esse aqui multiplicado por menos 1, né? P chapéu mais Q, raiz de P, 1 menos P, dividido por N. Ok? Certo? Certo. Essa conta a gente está fazendo a padronização para uma Bernoulli. Mas qual desses dados a gente tem? A gente tem o P chapéu, a gente tem o P... Boa pergunta. Qual que a gente tem, né? A gente tem o P chapéu. Por quê? Porque o P chapéu é a soma da amostra dividido por N. Então, isso aqui você consegue calcular numa amostra. Então, porque a sua amostra você vai saber todo mundo que disse que vai votar no candidato e todo mundo que disse que não vai votar. Seja porque falou que vai votar em outro, ou porque vai votar em branco, ou porque não vai comparecer, ou porque votou ou porque falou nulo, enfim, né? Então, isso aqui é calculável, é só você ver qual foi a proporção obtida na amostra, tá certo? Todo o resto é não calculável. Bom, o N também é calculável, que é o tamanho da amostra, né? Mas agora, o P, ele não é calculável. Eu não consigo calcular porque ele é a proporção populacional, tá certo? A gente está fazendo um intervalo para o P. E esse que é o problema, né? Talvez você já até tenha percebido isso, porque no extremo esquerdo do intervalo, se eu for tentar calcular isso, eu não vou conseguir. Porque esse aqui eu consigo, ok, é o P chapéu, o que eu também consigo, é só fazer esse desenho e ir lá na normal e calcular, também é tranquilo. O N eu também consigo, mas esse aqui eu não consigo. Esse P que entra aqui e esse P que entra aqui eu não consigo. Porque eu estou fazendo um intervalo para o P, né? Então é porque eu não conheço ele. Tá certo? Mas a conta que chegou até aí, tudo bem? Não, ok. Tá. Só parece meio inútil, né? É a mesma fórmula de novo, só que agora considerando que é uma Bernoulli. Exatamente. É exatamente isso. Né? Porque a fórmula anterior vinha raiz da variância, né? E esse cara aqui é a variância da Bernoulli. Então ficou a mesmíssima fórmula, não mudou nada. E o P chapéu é o próprio X bar, né? E o P é o Mi. Então isso aqui é igual, é a outra fórmula exatamente, só que para binomial. Tá? Bom, aí o que a gente faz? A gente usa isso como ponto de partida, né? E aí a gente precisa decidir, né, o que fazer com esses P's que são desconhecidos, né? Então a gente vai usar, tem duas alternativas, né? Então a alternativa 1 e 2, né? A alternativa 1 a gente chama de intervalo de confiança não conservador. Tem gente que chama de não conservativo também, né? Eu sei lá, eu não gosto muito desse termo não. Eu prefiro falar não conservador. Não conservador é o quê? Não conservador é você fazer é você simplesmente lidar da forma mais fácil que tem com esse problema, né? E da forma menos formal, né? Da maneira menos correta, né? Digamos assim. Que é o seguinte: eu não conheço os P's, então o que eu vou fazer? Se eu não conheço o P, eu vou estimar. Então vou simplesmente pegar aqui e vou botar um chapéu aqui em cima. Eu não conheço esse cara e não conheço esse. Eu também não conheço esse e não conheço esse. Então, ao invés de botar o valor desconhecido, eu vou lá e boto o meu valor desconhecido P chapéu. O meu valor que eu conheço, que é o P chapéu. Tá certo? Essa é a primeira forma de proceder, tá? Qual é a consequência de eu fazer isso? Porque fazer isso tem consequência, né? Não é de graça. Então, como eu vim aqui e troquei e botei chapéu nesses caras, né? O P chapéu não é igual ao P, né? Então, ao fazer isso, eu alterei essas igualdades aqui, né? Não se torna mais igual, né?
Então, a consequência é que, na verdade, o meu nível de confiança gama, ele é só aproximado, tá certo? Então, isso aqui tem probabilidade aproximadamente igual a gama. Tá? Essa é a consequência do intervalo não conservador. Tá? Também tem gente que fala que é não conservativo porque ele não conserva o nível de confiança inicial, ele fica só aproximado. Tá certo? Então é isso, o intervalo fica desse jeito, o intervalo que a gente chama de não conservador, e a gente só internamente a gente precisa ver que, bom, eu só vou ter algo que é aproximado, né, aproximadamente igual a gama, tá certo? Só isso. Bom, e aí a gente pode usar isso para calcular, de fato, o intervalo, tá certo? Então, ó, só para ver que coincide, né, a gente chegou aqui, né, no limite inferior e superior, dependendo do valor desconhecido do parâmetro, então a gente não consegue fazer nada, né, com esse intervalo aqui. Então o que a gente precisa fazer é usar algum tipo de aproximação, algum raciocínio, né? Então, ó, aqui, bom, primeiro o slide apresenta o que a gente chama de intervalo conservativo ou conservador, né? Mas eu comecei por esse aqui de baixo, que é o não conservador, porque eu acho que ele é o mais fácil de você começar a pensar, esse aqui. Tá? Que é substituindo mesmo. Então aqui entrou P chapéu, aqui entrou P chapéu. Não sei porque que ficou P barra, né? Eu devia mudar o slide e botar P chapéu. Tá? Não sei se dá pra ver bem. Deixa eu dar um zoom. Tá certo? Então, né, é a mesmíssima coisa que a gente fez aqui, só que substituindo por P chapéu. Tá? Aí vamos fazer a conta pra gente... vamos fazer um exemplo só pra gente poder fixar. Eu consigo botar aqui embaixo. Então, esse exemplo 4. Uma loja em Botafogo deseja inferir a proporção de clientes que não satisfeitos com seu serviço. Para isso, entrevistou 30 clientes e obteve que 20 estão satisfeitos e 10 insatisfeitos. Então, construa um intervalo conservativo ou conservador e um não conservativo ou não conservador com 96% de confiança para a proporção de clientes satisfeitos. Tá certo? Bom, então como é que a gente faria isso usando o primeiro? Ele pediu 2, né? Conservativo e não conservativo, ou conservador, não conservador. A gente só viu o não conservador por enquanto. Então, vamos fazer ele. Como é que a gente faria isso, né? Bom, eu preciso ver o seguinte, né? Eu preciso identificar nos meus XIs, né? O que eu vou chamar de sucesso e o que eu vou chamar de fracasso. Então, o XIs ou é 1 ou é 0. Ele quer um intervalo que seja para a proporção de satisfeitos. Então, o intervalo é para P, né? Então, o X igual a 1 tem que estar ligado ao cliente satisfeito, né? Então, é o iésimo cliente satisfeito. Tá? E 0 caso contrário. Tá? Então, a gente sabe aí, né, que o XI tem distribuição Bernoulli de parâmetro desconhecido P, que é o P que eu quero estimar, né? Além disso, pela amostra, né, ele falou que, aí que eu vou anotar, né, que o I vai de 1 até 30, porque são 30 clientes. Então aqui o N é igual a 30. Aí ele falou que 20 são satisfeitos e 10 insatisfeitos, né? Então quem seria o P chapéu? Né? Qual seria a estimativa para o número de clientes satisfeitos na amostra? Bom, satisfeitos seria 20 sobre 30, né? Tudo bem? Certo? Então, 2/3, né? Porque são 20 satisfeitos e 10 insatisfeitos. Então, 20 num total de 30. Bom, então beleza, né?
Aqui, ó, na dedução do intervalo, só para a gente relembrar, né, a gente usou o TCL. Né? Então, se a gente usou o TCL, a gente precisa que o N seja aproximadamente... Não, que o N seja grande, né? O suficiente para aplicar o TCL. Bom, com esse P-chapéu aqui igual a 2/3, ok, né? 2/3 não está muito perto de 1, não está muito perto de 0. Um N igual a 30 deve ser bem razoável, né? Então, a gente assume que esse N igual a 30 é grande o suficiente, né? Assumindo um N igual a 30, grande o suficiente para aplicar o TCL. A gente tem o seguinte intervalo, né? O IC para P com confiança, 96 que ele quer, né? 0,96. Aí, pessoal, só para diferenciar o intervalo conservador do não conservador, eu boto um N aqui em cima quando é não conservador, e quando é conservador eu boto um C. É só para diferenciar. Tá? E o que a gente aprendeu foi o não conservador, que é só botar o chapéu aqui nos limites. Né? Então vai ficar P chapéu menos Q raiz de P chapéu 1 menos P chapéu sobre N. E aqui P chapéu mais Q raiz de P chapéu 1 menos P chapéu sobre N. Tá certo? Bom, e aí é só substituir os valores, né? Vai ficar... Bom, como é que... Eu vou usar aqui o canto da direita para a gente poder ver qual é o que a gente vai pegar. Então, ó, aqui no meio é um nível de confiança que é de 96%. Então, se aqui é 96%, sobrou 4 para as caudas, né? Então, é porque aqui tem que ser 2% e aqui tem que ser 2%. Então, ó, esse cara aqui, que é o quê? Ele vai ter que deixar 98%, né? Tá? O que eu quero obter é o Q 98%. Então, eu venho aqui e peço só Q enorme 0,98. Tá? É a mesma coisa que procurar direto na tabela o quantio de probabilidade 0,98. Tá? Deu 2,05. Então, esse aqui, ó, 2,05. Tá certo? Tá, então, bom, a ideia é bem simples, né? É só procurar 98% na tabela, né, na probabilidade, e tirar a marginal 2,05, ou então fazer pelo R usando o Q enorme. Tá? Bom, aí com isso é só substituir aqui, né? Vira uma tarefa de simplesmente fazer conta. 2/3 menos 2,05, raiz de, aqui entra 2/3, vezes 1/3, esse N é igual a 30, e aqui vai ser 2/3 mais 2,05, raiz de 2/3 vezes 1/3 sobre 30. Tá bom? E vamos fazer a conta aqui do lado só para obter a resposta. 2/3 menos 2,05 vezes raiz de... 2/3 vezes 1/3 é 2 sobre 9, né? Então vai ficar 2 sobre 270, né? Se não fiz nada errado. Eu já fiz direto. 9 vezes 3 aqui dá 27, e aí com 0 embaixo, 2 sobre 270. Tá? Então, isso aqui vai ser do lado esquerdo. Deu 0,49. E do lado direito é a mesma coisa, só com sinal de mais. Então, mais. Então, 0,84. Tá certo? Tudo bem?
Então, o intervalo de confiança para proporção deu isso. Com 96% de confiança, aproximadamente, né, porque eu sei que esse intervalo não conservativo, ele tem esse problema de botar um chapéu aqui e não fazer nada para ligar com incerteza, né? Então, com confiança de aproximadamente 96%, eu acredito que esse intervalo aqui contém a verdadeira proporção, né, de clientes satisfeitos, né? Então, imagino que a proporção de clientes satisfeitos seja de entre quase 50% e 84%, quase, né? Tá certo? Então, tem uma certa medida aí de incerteza ao redor da minha estimativa, né? Que era de 2/3. Então, eu estimei pontualmente como sendo 0,66, né? Ou seja, 66% mais ou menos estão satisfeitos, mas aqui eu consigo reportar para a pessoa, né, uma medida de incerteza, porque eu sei, bom, com alta confiabilidade deve estar entre quase 50% e 84%. Né? Tudo bem? Até aí, tranquilo? Tudo tranquilo, sim. Beleza. Então, agora vamos para o segundo intervalo, só para a gente poder terminar. O segundo tipo de intervalo. Né? Eu falei que tem um que chama não conservador. Né? O que a gente vai ver agora é o intervalo conservador. Deixa eu puxar isso aqui cá para baixo. Bom, beleza. Então, como é que a gente faz então o intervalo que a gente chama de conservador? Né? Bom, qual é a outra alternativa? Né? A gente pode pensar o seguinte. Bom, eu gostaria de continuar considerando esse cara aqui como sendo desconhecido, porque ele de fato é desconhecido. Né? Então eu vou pensar o seguinte. A depender do verdadeiro valor de P, muda o limite inferior e muda o limite superior. Né? Isso quer dizer que muda também o comprimento do intervalo, o tamanho do intervalo. Né? Então, posso dizer assim, a largura do intervalo eu vou chamar esse intervalo do intervalo original. Né? O original é que usa o P. Né? Então, a largura do intervalo de confiança original vale quanto? Ora, ele vai de P chapéu menos uma coisa até P chapéu mais a mesma coisa. Né? Então, qual que vai ser a largura? Bom, se eu tenho aqui o P chapéu, aqui do lado eu tenho P chapéu mais esse termo epsilon, e do lado esquerdo, com o mesmo comprimento, eu tenho P chapéu menos epsilon, certo? Que aqui eu peguei, subtraí uma coisa e somei a mesma coisa, né, depois. Então, os tamanhos ficaram iguais. Né? Logo, a largura do intervalo de confiança original vale 2 vezes Q, que multiplica a raiz de P, 1 menos P, sobre N. Tudo bem? Fez sentido isso? Né? O P chapéu está no meio, né? O P chapéu que está no meio. E para a esquerda eu tenho Q raiz de P 1 menos P sobre N. E para a direita eu também tenho Q raiz de P 1 sobre P 1 menos P sobre N. Né? Então é a mesma quantidade. Você também pode ver como sendo a largura de um intervalo é simplesmente a medida do lado direito menos a medida do lado esquerdo. Né? Certo? Então o comprimento do intervalo AB é B menos A. Aí vai dar a mesma coisa. Né? 2Q raiz de P 1 menos P. Tudo bem? Certo. Tá, acompanhei. Aí o que eu vou fazer? Esse aqui, eu noto que o valor essa largura aqui é uma função de P. Certo? Varia em função de P, né? Onde esse P, esse valor de P, é um cara entre 0 e 1. Certo? Então, eu tenho uma função de P, né,
que comanda a largura do intervalo. Bom, se eu quisesse ser uma pessoa, um cara conservador, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o intervalo que tem a maior largura possível, dentre todos os intervalos. Porque aí eu sei que o intervalo original tem largura no máximo igual àquela largura que eu vou obter, tá certo? Então fala assim, olha, eu não sei qual é a largura do meu intervalo original, porque depende de P que é desconhecido. Então eu vou tomar um intervalo que tem a maior largura. Eu sei que o meu intervalo original, na verdade, tem uma largura menor do que essa, né? Mas eu vou ser o mais conservador possível. Eu vou pegar o de maior comprimento, tá? Então qual que é o objetivo? Né? É descobrir o P. Eu quero descobrir P que maximiza o comprimento do intervalo, tá certo? Que é esse F de P aí, tudo bem? Bom, então, ok, né? Se eu quero maximizar isso, né? Então, se eu quero maximizar essa função aqui, isso é equivalente, né? Eu posso escrever o que equivale a maximizar a função g, agora uma função diferente, né? Ora, esse 2 é uma constante, então, enfim, não importa do ponto de vista de maximização. O que? Esse que aqui é um contínuo que sempre fica do lado direito, por construção. Então também é positivo. Então não importa, né? É uma constante positiva. Esse n também é uma constante positiva multiplicando, né, a raiz. Então não importa. Agora, maximizar a raiz de alguma coisa positiva ou o que está dentro da raiz é equivalente, né? Se eu quiser maximizar a raiz de f de x, eu maximizando a f de x, né? Certo? Então, o máximo de raiz de h de x acontece no ponto de máximo de h de x, tá certo? Então, isso aí equivale a maximizar g de p igual a p vezes 1 menos p. Ok? Porque quanto maior for o valor de P1 menos P, maior vai ser a largura, que é a F de P. Tá certo? Então saí de um problema que era otimizar isso aqui, essa função de P, e vi que é equivalente a maximizar essa aqui. Equivalente no seguinte sentido, que o ponto de máximo para essa função é o mesmo do que o ponto de máximo para essa função. Tá? O valor em si do máximo vai mudar, claro, né? O máximo da f de p não é o mesmo valor que o máximo da g de p, mas vai acontecer no mesmo valor, tá? No mesmo p, no mesmo valor de p. Bom, e como é que eu otimizo isso, né? Eu posso simplesmente derivar e igualar a zero, mas eu posso fazer mais rápido. Eu posso ver que isso aqui é uma parábola, né? Porque em função de p, esse cara é uma parábola, né? É uma função de segundo grau, e as raízes já estão até expostas, né? Ó, uma raiz é p igual a zero, a outra raiz é p igual a 1. E eu sei que isso aqui é uma parábola, né? Aí resta saber, a parábola é com cavidade positiva ou negativa? Bom, a concavidade, que é o lado, né, que abre, é para baixo, né? Ou seja, ele é assim, o gráfico. Então, ele vai fazer isso, né? Eu sei que ele é assim porque o termo que multiplica o cara quadrático é negativo, né? Então, o termo quadrático tem um menos 1 na frente, o termo linear tem 1 na frente. Então, como o A da equação, né, o termo quadrático, é negativo, a curva tem concavidade para baixo. E o meu domínio é 0, 1, então ela nem prossegue para cá para baixo, ela fica só assim. Logo, o ponto de máximo acontece no ponto de vértice, né? Porque eu tenho as duas raízes aqui, por questões de simetria, o máximo vai ter que acontecer no ponto P igual a meio, tá certo? Então, P igual a meio é o ponto de máximo. De G, tudo bem?
Ou seja, quando P igual a meio, ele vai me dar um intervalo de maior tamanho, de maior comprimento. Tá certo? Então, para eu obter um intervalo de maior comprimento, que certamente vai ser maior ou vai ser igual ao comprimento do intervalo de fato, né, do intervalo original, é só fazer o P igual a meio. Tá? Então, o intervalo de confiança, o IC conservador, deixa eu mudar aqui. Então, o IC conservador, ele é simplesmente essa mesma expressão aqui, só que, né, essa mesma expressão, só que substituindo o P por 0,5. Então aqui entra 0,5. Deixa eu voltar para a agenda. Tá certo? Então aqui vai dar 0,5. Do outro lado, 0,5 também. E aqui também, mesma coisa. Tá? Como eu sei que essa probabilidade aqui, como esse intervalo, eu sei que ele vai ser maior do que o intervalo que eu obtive anteriormente, do que o intervalo original, eu sei que o grau de confiança vai ser pelo menos gama, tá certo? Aí nesse sentido também é um intervalo conservativo, porque eu garanto que a confiança não é menor do que a confiança que eu comecei, tá? Enquanto que no outro intervalo eu só sei que é aproximadamente igual, né? Aqui no intervalo que é não conservador, é aproximadamente gama, né? Na verdade, a confiança deve ser menor do que gama, porque, enfim, mas não dá para provar isso. Mas eu espero que seja porque tem uma incerteza aqui que eu simplesmente joguei para fora do tapete, né? Então, esse intervalo deve ser menor do que ele deveria ser, no caso, tá? Mas, enfim, isso é um raciocínio meio... não é um raciocínio provável, né, digamos assim. Você não pode provar, mas é algo intuitivo, né? Então, na verdade, o que acontece é que, às vezes, o nível de confiança vai ser maior do que gama, às vezes vai ser menor. E a gente não sabe. Por isso ele é não conservativo, né, digamos assim. Agora, o intervalo conservativo não. Ele garante que a confiança que eu botei lá vai estar mantida, no sentido de que o intervalo que eu vou fornecer, ele vai ser, até ter nível de confiabilidade maior do que o intervalo anterior, né, do que o intervalo original. Tá certo? Então, ó, se eu for fazer agora, se eu for obter o IC não conservador, IC... desculpa. Esse agora é o intervalo conservador, né? Para P, com confiança gama, como é que fica o intervalo? Vai ser P chapéu menos Q raiz de... Isso aqui vai dar meio vezes meio, né? Vai dar 1/4, né? Então vai dar 1 sobre raiz de 4n, né? E aqui P chapéu mais Q 1 sobre raiz de 4n. Tudo bem? Então é bem parecido, né? Só que aqui, ó, eu vou dividir por uma quantidade fixa, tá vendo? Raiz de 4n. Enquanto antes a gente dividia por algo que dependia do P chapéu, né? O intervalo que era o não conservador, tá vendo? Ele usava P chapéu aqui em cima. Então essa é a única diferença, tá? Agora eu sei que esse intervalo aqui tem largura maior, né, pelo menos igual à largura original com a qual eu comecei. Então vamos obter um intervalo não conservador nesse caso, né? Desculpa, o intervalo que ficou faltando é esse conservativo, né? Ou intervalo conservador. Então, os dados da questão me diziam que o N era 30, o P chapéu era 2/3, e o valor de Q que a gente tinha obtido, deixa eu ver se eu tenho aqui, era esse aqui, 2,05, tá? Bom, aí com isso eu consigo fazer um intervalo. Então, vou roubar aqui a mesma conta
Tá? Só o que vai mudar é que aqui é 1 sobre 4 vezes 1 dividido por SQRT. Pronto. 4N, né? 4N vai dar 120. Tá? E aqui mais, tá certo? Então de um lado vai ser 2/3 menos Q vezes 1 sobre raiz de 4 vezes 30, e aqui mesma coisa, só que com mais. Então a gente obtém como intervalo conservador para P com confiança gama, que no caso é de 96%, né? A gente vai obter 0,48, né, que eu estou arredondando aqui para duas casas. Então 48% do lado esquerdo, e do lado direito eu obtenho 0,85. Tá? Então o intervalo ficou assim, 48, 85. Tá? Vamos comparar, só para a gente poder fechar a aula. Não sei que daqui a pouquinho termina. Mas olha, eu queria só chamar a atenção para o seguinte. Para algo que é intuitivo. O intervalo não conservador é esse aqui. Esse aqui é um intervalo não conservativo, né? Ou conservador, tanto faz. Em laranja, eu vou colocar aqui um intervalo conservador ou conservativo, né? Qual o intervalo que está mais largo, né? Esse aqui ou o de baixo? Bom, o intervalo conservativo, ele é menor, né? Ele é mais curto, né? E o intervalo, o outro, ele é mais largo. Não, pera, professor, não é o contrário? O intervalo não conservativo é menor? O conservativo... Não, olha, o não conservativo, ele começa em 49 e termina em 85. Então, aqui está o 49 e termina em 85. Esse aqui, que é o conservativo, ele é maior, porque ele começa do lado esquerdo. Ah, sim. Né? 48 e vai até o lado direito, que é 86. Certo? Ele ficou um pouquinho maior. Tudo bem? Tanto para o lado esquerdo ele vai mais para a esquerda, e no direito ele vai mais para a direita. Tudo bem? Por que em laranja está mais curto? Não entendi. O que é mais curto? Não, peraí. Porque em laranja está mais curto. Não entendi. Ah, não, é porque... Não, é verdade, você está certo. Eu inverti. É isso. Deixa eu tirar aqui. Então, eu que fiz confusão. Foi? Mas é pela natureza, né? Porque a gente estimou a maior variância possível para esse tipo de caso é quando a probabilidade é meio. A gente estimou, o senhor chegou ali ao resultado, que foi o 0,5 vezes 0,5, a raiz disso, né? E aí chegou nesse valor. Não, é verdade. Eu troquei aqui na hora de escrever. Mas é isso, ó, o desenho está correspondente, né? E também corresponde com a interpretação. O conservativo foi obtido de forma que garantido, né? Ele é garantido de ser mais largo que o intervalo original, então acaba sendo mais largo. Né? Tudo bem? Então, a minha curiosidade é, mais uma vez voltando-se à prática, qual dos dois é mais usual? Porque... olhando agora os resultados, eles diferem só em 1%, digamos assim. Boa pergunta. Então, nesse caso, mais conservativo não me parece trazer muito mais resultados. Assim. Pois é, o que acontece é que vai depender do verdadeiro valor de P, né? Porque aqui a gente não sabe o verdadeiro valor de P, né? Nem da questão, nem a questão diz qual foi o verdadeiro valor de P. Mas a gente tem uma ideia através do P-chapéu. Como o P-chapéu deu isso, a gente acredita que o verdadeiro valor de P deva ser algo próximo do P-chapéu. Ou seja, próximo de 0,66. Ou assim. Né? E para obter um intervalo que é conservativo, o intervalo conservativo ou conservador, né?
ele supõe que o verdadeiro valor de P é meio. Então, olha, fazendo de um jeito, eu estou substituindo o P por 0,66 e o outro por 0,5. Se eu obtenho um P-chapéu muito perto de 1 ou muito perto de 0, vai fazer mais diferença você considerar o conservativo ou não conservativo, certo? Porque no não conservativo você vai substituir o P-chapéu. Então você vai substituir por algo que é próximo de 1 ou próximo de 0. Digamos que, na verdade, o P verdadeiro seja perto de 1. Então aqui vai entrar algo que é perto de 1. Enquanto que o conservativo vai entrar meio, né? Então esse aqui vai ser bem diferente do que esse de baixo. Ou seja, o que acaba acontecendo é que onde vai fazer mais diferença é quando o P é aproximadamente 1 ou aproximadamente 0. E quando você está estimando algo que acontece com uma probabilidade muito alta ou com uma probabilidade muito baixa. Aí os dois intervalos vão ser mais diferentes entre si, né? Mas se não, se o verdadeiro valor de P for algo próximo de meio, não vai fazer muita diferença você considerar um ou outro. Aí vai meio que uma questão meio pessoal, entendeu? Depende do que você quer considerar, né? No geral, uma outra diferença que as pessoas usam é, por exemplo, a gente usa isso para dimensionar tamanho de amostra. Por exemplo, em pesquisa eleitoral, se a gente quer, sempre as pesquisas eleitorais eles divulgam falando assim, tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Onde é que eles tiram isso? Eles tiram daqui. Pega esse valor e faz com que seja igual a 2%. Isso quer dizer que vai ter a média, 2% para baixo, e do outro lado vai ser a média mais 2% para cima, né? Então, como é que a gente faz para dimensionar a amostra? Para saber qual tamanho de amostra que a gente tem que pegar? É só pegar isso aqui igual a 2%, né? E resolver para o N. Só que a gente só consegue fazer isso usando o intervalo que é conservador, certo? Porque o não conservador vai aparecer P-chapéu aqui. E aqui vai aparecer o sabe quem é, com certeza. A gente precisa ter coletado a amostra, entendeu? Então, antes de eu coletar a amostra, eu não consigo garantir. Então, o que o Instituto de Pesquisa faz? Usa o intervalo conservativo para, com essa relação aqui, conseguir encontrar um N que vai garantir, antes mesmo dele ir a campo, que a margem de erro vai ser de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Tá certo? Aí eles fixam um grau de confiança aqui, tipo um gama igual a 95%. Esse é o usual, né? 95% de confiança. Não é muito divulgado isso, não é muito divulgado no jornal, né? Mas na pesquisa sempre tem no nível de confiança. Tá? Mas, em geral, é 95%. Aí o Q está determinado, é um valor, o 4 é um 4, né? E o N, enfim, é o desconhecido. Aí você simplesmente faz isso para obter tamanho de amostra. Né? Aí depois que você fez isso, beleza, aí você refaz o intervalo. Né? Você já sabe que a margem de erro vai ser de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, então você só está buscando o seu P-chapéu para conseguir colocar. Tudo bem? Tudo bem, show, entendi. Bom, aí então com isso a gente termina a parte de intervalo de confiança, tá? A gente viu para a média, e tanto com sigma conhecido quanto sigma desconhecido, com e sem normalidade para os dados, e a gente também viu para a proporção. A gente viu o intervalo conservativo e o não conservativo. Tá? Só lembrar que para a proporção a gente sempre usa o Q vindo da normal. Tá? Esse cara aqui vem da normal, porque a gente construiu pelo TCL direto, né? A gente não usou a t-student. Então a t-student só usa no caso da normal, no caso em que a gente quer a média de variável aleatória normal, né? E quando o sigma 2 é desconhecido, né? E os dados são normais. Tudo bem? Bom, eu recomendo só dar uma lida de novo nos slides, porque para pegar exatamente esses casos, né? Quando que é t-student, quando que é normal, e qual é a relação, né, entre saber a normalidade e saber se os dados têm distribuição normal ou não têm distribuição normal. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Bom, então eu vou terminar por aqui, vou pausar aqui a